possui capacidade de armazenamento de centenas de gigabytes e pode utilizar dois tipos de interfaces, a IDE ATA ou SATA. Estamos falando de letra A, CD, letra B, DVD, letra C, placa de vídeo, letra D, pendrive, a letra E, HD. Bem, pessoal, aqui só para a gente ter uma ideia, cuida porque tem dois pontos que a gente tem que debater nessa questão. O primeiro é armazenamento de centenas de gigabytes. Quer dizer, não basta armazenar na casa dos gigabytes, tem que ser nas centenas dos gigabytes. Além disso, ele fala sobre dois tipos de interface de conexão, o padrão IDE-ATA ou também um padrão conhecido como SATA. E aí ele pergunta se nós estamos falando do que aqui. Então, primeira dica, deixa eu só comentar sobre capacidades de armazenamento. Os CDs, as unidades de CD, os drives de CD, armazenam dados em mídias de CD e o CD em si tem capacidade de armazenamento na casa dos megabytes. Por exemplo, eu posso ter um CD com 700 megabytes. Isso quer dizer que ele não alcança nem 1 giga. CD não pode ser então, porque está na casa dos megabytes, não alcança sequer 1 gigabyte. É 700 mega. Para ser 1 giga teria que ser no mínimo 1024 megabytes, daria 1 gigabyte. E o CD é só 700 mega, é muito abaixo de 1 giga. Não é a resposta certa. DVD, que está ali na letra B, DVD significa a ideia de um disco óptico também com capacidade de 4,7 gigabytes aproximadamente. Dependendo se forem mais camadas e mais faces, pode chegar até 17 GB. Mas mesmo quando a gente fala de um DVD mais comum de 4,7 GB ou até um com mais camadas e mais faces que chega a 17 GB, não está na casa das centenas dos gigabytes. Não, é apenas 4,7 GB, quando muito 17 GB. Quer dizer, não chega nas centenas, chega no máximo em uma dezena de gigabytes, quando é com mais faces e mais camadas, que chegaria a 17 GB, porque o mais comum não chega nem a uma dezena de giga, que é 4,7 gigabytes. Não pode ser o DVD. Placa de vídeo não é um dispositivo de armazenamento de dados, embora numa placa de vídeo nós temos a memória de vídeo, que é formada normalmente por um padrão de memória RAM, conhecida como GDDR, que é a DDR gráfica e suas diversas variações. Mas isso é uma memória volátil, que só armazena os dados relacionados às imagens gráficas que vão aparecer na tela, e elas simplesmente são apagadas quando o computador é desligado. E aí eu vou te dizer outro ponto que tiraria a placa de vídeo, que são os padrões de conexão. Placas de vídeo hoje normalmente são conectadas ao padrão PCI Express. PCI Express já foram conectadas a padrão AGP, já foram conectadas a padrões como o próprio PCI, mas IDE ATA ou SATA não é relacionado às placas de vídeo, que tira ela da jogada também. A letra D, pendrive, até tem pendrive que já chega na casa das centenas de gigabytes. Sim, tem pendrive que já armazena na casa. Tem pendrive com mais de 1 terabyte, que significa 1 trilhão de bytes. Sim, já existem pendrives na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes. Portanto, sim, centenas e centenas de gigabytes. Mas o padrão usado para conectar pendrive não é IDE ou ATA ou SATA. É normalmente a conexão USB. Pendrive é um dispositivo portátil de armazenamento de dados que usa memória flash e conexão USB. Então só sobrou mesmo aqui, pessoal, o HD, que é o disco rígido. O disco rígido, sim, observa a imagem, pode ser conectado a padrões IDE ou ATA, assim como unidades CD e DVD também, só que CD e DVD eles não têm capacidade de armazenamento nas centenas de gigabytes, por isso que a gente tirou, mas tanto o HD, que é o disco rígido, o HD aqui vem de hard disk, de disco rígido, como CDs e DVDs podem ser armazenados através desse tipo de conexão chamada IDE ou ATA, que normalmente nós encontramos em placas mães, inclusive o IDE primário e o IDE secundário, né? Aqui tem um cabo flat que era usado para conectar discos rígidos ou unidade CD ou DVD à placa-mãe através dessa conexão, através desse barramento IDE ou ATA. E ele tinha taxas de transferência de dados aí bem baixas para os padrões atuais.
onde um determinado dispositivo ficava conhecido como o mestre e outro o slave, o escravo, porque era associado a esse mestre numa conexão usando aquele cabo flat, né? Aqui eu mostro para vocês, nessa placa-mãe, uma conexão do padrão IDE ou ATA, que embora possa ainda ser utilizada para conectar discos rígidos mais antigos, não é o padrão mais utilizado atualmente, porque se a gente for pensar em HD interno, o HD interno, hoje em dia, o mais comum é o uso do padrão SATA, que a questão também cita, que serve muito para conectar o disco rígido, que é o HD, unidades de CD, unidades de DVD também, e até SSDs, que são dispositivos muito conectados aí ao padrão SATA, quando é um dispositivo interno. O padrão SATA foi evoluindo e a gente tem diversos padrões SATA que vão aumentando aí a largura de banda e aumentando a velocidade, como o SATA 1, o SATA 2, o próprio SATA 3, quer dizer, ser um padrão em constante evolução para abarcar as novas tendências de velocidade, demandas de velocidade das unidades de armazenamento de dados, inclusive o disco rígido. Ali eu mostro numa placa-mãe os padrões aí de conexão SATA interno, quando a gente tem um disco rígido interno no computador. Aqui algumas características de disco rígido, só para a gente conhecer um pouquinho melhor o disco rígido, né? Uma unidade de armazenamento de dados magnética, não volátil, que não perde os dados na ausência de energia elétrica, capacidade usual, que é o que importa para a questão, na casa sim dos gigabytes ou dos terabytes. Quer dizer, se alcança os discos rígidos já a casa dos terabytes, isso já dá centenas e centenas de gigabytes, porque observa, 1 terabyte significa 1024 gigabytes. 1 terabyte significa 1024 gigabytes. Então, como já temos discos rígidos na casa dos terabytes, quer dizer que sim, eles aceitam centenas e centenas de gigabytes, claro, dependendo do modelo que foi escolhido. Mas hoje já na casa dos terabytes, que são trilhões de bytes, portanto, sim, centenas de gigabytes. Ali aparece que o disco rígido também pode ter seu desempenho, em alguns casos, medido em RPM, que significa rotações por minuto, porque os discos giram em alta rotação. E ele também pode ser chamado de memória de massa, memória secundária ou memória auxiliar. Então aqui, sem dúvida nenhuma, quando ele disse centenas de gigabytes e que pode usar tanto padrão IDE ou ATA ou até o padrão SATA, ele nitidamente está falando aí desses discos rígidos internos, os HDs internos que nós temos nos computadores. Sobrou só a letra E de Equador como a resposta possível para esta questão. Certo, pessoal?